Fala galera, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre temperatura, certo? E quando a gente fala sobre temperatura, a gente sempre quer associar quente, frio, morno. Mas temperatura ele não está muito ligado com isso. Temperatura tem mais a ver com a agitação entre as partículas do corpo. É exatamente isso, né? A gente sabe que todo o corpo ele é formado por moléculas. E essas moléculas, elas ficam em constante agitação em qualquer corpo, que seja ele sólido, líquido ou gasoso. Claro, dependendo da fase ou do estado da matéria, essa agitação vai ser maior ou menor, certo? Então, por exemplo, no sólido a gente vai ter uma agitação bem menor do que no líquido e o líquido menor do que o gasoso, certo? Porque aí as partículas, as moléculas desses dois estados, eles vão ter maior grau de liberdade, digamos assim. Então, por exemplo, uma bacia com água quente, a agitação entre as partículas ela vai ser bem maior do que uma bacia com água fria e cubos de gelo, certo? Então, a temperatura ela vai estar relacionada, então, se vocês frisem bem, dá até um tempo para vocês anotarem. A temperatura ela está relacionada com o grau de agitação médio entre as partículas, certo? De um corpo. Então, quanto maior a agitação, maior a temperatura. E à medida que a temperatura vai caindo, essa agitação também vai diminuindo. E você nota que vai também diminuindo a fase. A gente tem o gasoso, diminui a temperatura, vai para o líquido, diminui a temperatura, vai para o sólido. E até você chegar a uma temperatura que os estudiosos chamam de zero absoluto. É aquela temperatura em que a partícula do corpo, ou seja, os átomos, eles não vão estar em movimento. A gente chama de zero absoluto, certo? Um exemplo bem prático disso é a água fervente. Quando a gente coloca a água, certo? Para ferver, você percebe que a água ela começa a borbulhar bem pouquinho, depois vai aumentando esse borbulhamento até ela se transformar completamente em gás, certo? Aí talvez você esteja se perguntando, então, e o termômetro? O que é que vai ter a ver o termômetro com tudo isso aí, temperatura? Porque quando eu quero medir a minha temperatura, eu uso o termômetro. Mas antes de falar sobre o termômetro, a gente tem que falar primeiro sobre equilíbrio térmico. Por exemplo, se você pegar o gelo e tirar da geladeira, do congelador, e colocar sobre a pia, você vai ver que com o tempo o gelo ele vai derreter, não é isso? Depois vai se transformar completamente em água e a temperatura da água vai aumentando aos poucos, né, até ficar a temperatura ambiente. Você já parou para pensar por que isso acontece? Porque o calor ele é energia. Então o corpo ele tende a entrar em equilíbrio térmico com os outros corpos ao seu redor. Por exemplo, o que é que acontece com o gelo? O ambiente externo está na temperatura muito mais elevada do que o gelo. E ele cede calor para o gelo. Então, o que tem temperatura maior, o objeto ou o ambiente com a temperatura maior, ele vai ceder calor, que é energia em forma de calor, que a gente vai chamar de calorias, ou pode transformar também em watts, né, que é a mesma medida de eletricidade, para o objeto, ou no nosso caso o gelo, que está em menor temperatura. E ele vai ceder tanto calor até o ponto em que os dois objetos fiquem em equilíbrio térmico, ou seja, fiquem com a mesma temperatura. O equilíbrio térmico é exatamente encontrar a temperatura para os dois. E é assim que funciona o termômetro. Vocês já devem ter visto, né? Esses termômetros que a gente usava antigamente, que a maioria deles era por mercúrio, né? Hoje em dia a gente já tem os termômetros digitais. E esses termômetros por mercúrio ou por outras substâncias funcionam da seguinte maneira. Ele é utilizado como funcionamento básico para medir a contração e a dilatação desse material. Geralmente a gente usa mercúrio. Então, quando a gente coloca, por exemplo, um termômetro debaixo do nosso braço, o material do termômetro ele vai se dilatar até que ele pare num ponto em que ele nem vai expandir, nem vai contrair mais. Aí a gente percebe que ele entrou em equilíbrio térmico com o nosso corpo, certo? E
Quando ele entra em equilíbrio térmico, aí a gente pode medir a temperatura do nosso corpo. É assim que funcionam os termômetros, no caso aqui as escalas termométricas, certo? Então, ele entra em equilíbrio térmico com o objeto para que ele foi medido. Levando em consideração os termômetros mais usados atualmente, levam em consideração as medidas de ebulição da água e solidificação da água, né? No caso aqui do Brasil, a gente vai usar bastante esse termômetro de graus Celsius. Já em outros países, também muito comum é a utilização do termômetro de graus Fahrenheit, que tem como ponto de ebulição da água 212 Fahrenheit e ponto de fusão da água 32, ponto de fusão do gelo, né? 32 Fahrenheit, certo? E na física, na ciência e no sistema internacional de medida, o mais comum usado é a escala Kelvin, né? Que ela tem como ponto de ebulição da água 373,15 Kelvin e ponto de fusão da água 273,15 Kelvin. Por que essa escala é mais usada? Porque essa escala ela vai ter o zero, que ela não vai ter valores negativos, porque o zero seria o valor mínimo possível para um objeto. Era quando não existirá mais agitação das partículas. A gente que chama de zero absoluto, que dá menos 273,15 graus Celsius e menos 459 Fahrenheit, certo? Aí nas próximas videoaulas a gente vai colocar como relacionar essas três escalas, né? Já que elas são tão usuais e tão importantes de a gente trabalhar. Demais é só isso. Dúvidas ou sugestões, podem mandar aí. Qualquer coisa, vocês também podem ver lá o blog. A gente vai colocar listas de exercício lá e também esse assunto comentado. Então é isso aí. Um forte abraço. Querendo mais, inscrevam-se no canal. Valeu, galera. Tchau, tchau.